Lucien Goldman, Dialética e Cultura, Materialismo Dialético e História da Literatura. Toda sociologia do espírito admite a influência da vida social sobre a criação literária. Para o materialismo dialético, este é um postulado fundamental. É necessário ainda acrescentar que ele insiste particularmente sobre a importância dos fatores econômicos e das relações entre as classes sociais. Entretanto, numerosos escritores e filósofos contestam esta influência. Seria, dizem eles, rebaixar os valores espirituais, ligá-los às contingências sociais e econômicas. Em alguns deles, tais preconceitos são reforçados pelo desejo de combater no marxismo uma ideologia que lhes parece como sendo essencialmente política, ligada sobretudo à satisfação das necessidades materiais de uma massa inculta e fechada aos valores do espírito. Não repetiremos o que já afirmamos em outro local. Os verdadeiros valores espirituais não se destacam da realidade econômica e social, mas se dirigem precisamente para esta realidade, tentando introduzir nela o máximo de solidariedade e de comunidade humanas. O problema que aqui nos preocupa, entretanto, é mais limitado. Trata-se de explicar certos princípios de uma história dialética da literatura e implicitamente de colocar a questão das relações entre a criação literária e a vida social. Para o sociólogo, marxista ou não, este é um problema que depende unicamente do estudo científico e positivo. Como qualquer outra teoria, a afirmação da influência dos fatores econômicos e sociais sobre a criação literária não é um dogma, mas uma hipótese, válida tão somente na medida em que for confirmada pelos fatos. Nem por isso deixaram as discussões em torno deste problema de engendrar uma série de mal-entendidos nascidos frequentemente entre os adversários do materialismo dialético, mas retomados e aceitos, não menos frequentemente por seus partidários, mais preocupados em se defenderem do que em conservarem o contato entre os fatos e com a realidade. Eis porque um ensaio que pretenda precisar o sentido das teses materialistas e dialéticas sobre a história literária pode apresentar uma certa utilidade na condição de jamais se perder de vista o caráter preparatório de um tal estudo que nada pode provar nem contra nem a favor do materialismo dialético e cujo único objetivo, portanto, é o de contribuir para formular os pontos de vista e para limpar o terreno sobre o qual a discussão deve encaminhar-se. 1. O mais grosseiro, e não obstante, o mais divulgado dos mal-entendidos que gostaríamos de assinalar é o que confunde o materialismo dialético com as teorias de Taine, afirmando que ele explica a obra pela biografia de seu autor e pelo meio social no qual ele viveu. Dificilmente poder-se-ia imaginar uma ideia mais estranha ao materialismo dialético. Sem conceber o pensamento filosófico e a criação literária como entidades metafísicas separadas do resto da vida econômica e social, nem por isso é menos evidente que a liberdade do escritor e do pensador é muito maior, seus laços com a vida social muito mais mediatizados e complexos, a lógica interna de sua obra muito mais autônoma do que jamais pretendeu admitir um sociologismo abstrato e mecanicista. Para o materialismo histórico, o elemento essencial no estudo da criação literária reside no fato de que a literatura e a filosofia são, em planos diferentes, expressões de uma visão do mundo e que as visões do mundo não são fatos individuais, mas sim fatos sociais. Uma visão do mundo é um ponto de vista coerente e unitário sobre o conjunto da realidade. Ora, o pensamento dos indivíduos, com pequenas exceções, é raramente coerente e unitário. Submetido a uma infinidade de influências, sofrendo a ação não somente dos mais diversos meios, como também da constituição fisiológica no mais amplo sentido, o pensamento e o modo de sentir dos indivíduos se aproximam sempre mais ou menos de uma certa coerência, mas não a atingem senão excepcionalmente. Eis porque podem muito bem existir cristãos marxistas, românticos que gostam das tragédias de Racine, democratas que mantêm preconceitos raciais e etc. Não existe, entretanto, verdadeira filosofia ou verdadeira arte que seja, ao mesmo tempo, cristã e imanente, clássica e romântica, humanista e racista. Mas, neste caso,
Poderá alguém objetar: a visão do mundo se torna uma entidade metafísica abstrata. De modo algum. Ela é o sistema de pensamento que, em certas condições, se impõe a um grupo de homens que se encontram em situações econômicas e sociais análogas, isto é, a certas classes sociais. Os filósofos e o escritor pensam ou sentem esta visão até suas últimas consequências e se expressam através da linguagem no plano conceitual ou sensível. Ora, para isso, é necessário que ela exista ou que, pelo menos, esteja em curso de nascimento, mas o meio social onde se desenvolve, a classe social que exprime, não são necessariamente aqueles nos quais o escritor ou o filósofo passaram sua juventude ou uma parte considerável de sua vida. Há muitas possibilidades, sem dúvida, de que o pensamento do escritor seja influenciado pelo meio com o qual está em contato imediato. Esta influência pode, entretanto, ser múltipla: adaptação, mas também reação de recusa ou de revolta, ou ainda síntese das ideias encontradas neste meio com outras vindas de lugares diversos, etc. A influência do meio imediato pode também ser contraditada e mesmo superada pela da ideologia, afastadas no tempo e no espaço. Ocorra o que ocorrer, trata-se de um fenômeno extremamente complexo que é impossível de ser reduzido a um esquema mecânico. A biografia pode ter uma grande importância e o historiador da literatura deve sempre examiná-la cuidadosamente a fim de observar, em cada caso concreto, os ensinamentos e as explicações que ela pode lhe fornecer. Mas ele jamais deve esquecer que, quando se trata de uma análise mais aprofundada, ela não é senão um fator parcial e secundário, sendo essencial a relação entre a obra e as visões do mundo que correspondem a certas classes sociais. Acrescentemos que, como todo fator complexo, esta ação do meio sobre a obra toma, no estudo científico, um aspecto estatístico, tornando-se tanto mais visível quanto mais diga respeito não a um caso individual, mas a um número elevado de indivíduos, a uma corrente literária ou filosófica. Por exemplo, o grande número de pessoas do terceiro estado na literatura realista francesa, de Villon e Rabelais, a Molière, Diderot e Voltaire, e, ao contrário, o grande número de pequenos nobres no romantismo, Chateaubriand, Vigny, Musset, Lamartine, e sem dúvida significativo. Do mesmo modo, a presença de pessoas originárias dos meios togados em torno de Port-Royal, sobretudo os dois teóricos, Arnaud e Pascal, e o poeta Racine, pois, no conjunto, uma maneira de pensar e de sentir se encontra sobretudo nos membros de grupos sociais aos quais ela corresponde. Mas o indivíduo é um ser muito complexo. Suas funções no conjunto da vida social são bastante múltiplas. As mediações entre seu pensamento e a realidade econômica são muito numerosas e variadas para que se possa reduzi-lo ao esquema vazio de uma sociologia mecânica e simplista. 2. Começamos sublinhando o perigo de superestimar a importância da biografia na explicação sociológica da obra. Não é menos importante lembrar que mesmo esta explicação não é, para o historiador materialista, senão uma parte de sua tarefa, que só pode aparecer no fim de seu trabalho como coroamento de um longo esforço preliminar, pois antes de pesquisar as relações entre uma obra literária e as classes sociais da época em que ela foi escrita, é necessário ainda compreendê-la em sua significação própria e julgá-la no plano estético, isto é, enquanto universo concreto de seres e de coisas criados pelo escritor que nos fala através dela. Ora, também aqui nós encontramos o mesmo perigo de uma superestimação da importância do escritor para a compreensão de suas obras. É uma ideia sedutora à primeira vista. Admitir que o autor conhece melhor do que ninguém a significação e o valor dos seus escritos e que os comentários que pode fornecer direta ou indiretamente sobre eles, testemunhos, conversas, cartas, constituem um melhor caminho para atingir sua compreensão. Trata-se de uma hipótese que, em certos casos, revela-se exata, mas que, longe de ser uma verdade geral e necessária, constitui muito frequentemente uma perigosa simplificação. A obra literária é,
como dissemos, a expressão de uma visão do mundo, de uma maneira de ver e de sentir um universo concreto de seres e de coisas, e o escritor é um homem que encontra uma forma adequada para criar e expressar este universo. Pode ocorrer, entretanto, uma defasagem maior ou menor entre as intenções conscientes, as ideias filosóficas, literárias ou políticas do escritor e a maneira pela qual ele vê e sente o universo que cria. Neste caso, toda vitória das intenções conscientes será fatal à obra, cujo valor estético dependerá da medida em que expresse malgrado e contra as intenções e as convicções conscientes de seu autor, a maneira pela qual ele sente e vê realmente os seus personagens. Há exemplos célebres. Balzac, legitimista e reacionário, descreveu melhor do que ninguém os vícios de uma aristocracia e de uma monarquia em declínio. Dante, animado pelo ideal de um império universal e medieval, escreveu uma obra que anuncia já a visão individualista do Renascimento. Mas os casos mais interessantes para o historiador e o crítico literário são aqueles de escritores dos quais somente algumas obras, e mesmo certas partes de obras, apresentam esta defasagem. O historiador pode, nestes casos, através da análise imanente da obra, revelar os compromissos com as forças exteriores, separando-os do que é criação e visão autêntica do escritor. Mencionaremos apenas um exemplo persuasivo: as proposições e os escritos de Goethe sobre a Revolução Francesa. Algumas de suas expressões, que se tornaram célebres, são favoráveis à Revolução. No mais das vezes, entretanto, ele toma posição contra ela. Em sua obra poética, encontraremos a mesma dualidade, mas aqui o valor literário das obras permite, desde logo, a discriminação. Quando Goethe escreve contra a Revolução Francesa, produz 3 peças obscuras e de baixo valor: a filha natural, o cidadão geral e os revoltados. Quando toma posição em favor das forças revolucionárias, escreve estas 2 obras-primas da literatura universal, que são Fausto e Pandora. Em todos estes casos, a tarefa do historiador dialético é explicitar, através de uma análise estética imanente, a significação objetiva da obra, significação que é a única que ele pode, em seguida, tentar relacionar com os fatores econômicos, sociais e culturais da época. Quanto às intenções e ao pensamento consciente do escritor, não se trata de modo algum de lhes negar qualquer importância. O historiador deve levá-los cuidadosamente em conta, vendo em cada caso particular o que eles podem lhe fornecer para ajudar a compreender a obra, mas sem alimentar o preconceito de que possui com isso um instrumento privilegiado e ainda menos um instrumento universalmente válido. O valor estético permanece sempre o critério fundamental, tanto para a significação objetiva da obra estudada, quanto para o valor dos testemunhos conscientes do escritor. 3. Assim, a biografia do autor não é um elemento essencial para a explicação da obra. O conhecimento de seu pensamento e de suas intenções não é um elemento essencial para a compreensão da mesma. Quanto mais a obra é importante, mais vive e se compreende por si mesma e mais pode ser explicada diretamente pela análise do pensamento das diferentes classes sociais. Isso implica em negar a função do indivíduo na criação literária ou filosófica? Certamente não. Apenas esta função, como toda realidade, é dialética e é preciso um esforço para compreendê-la como tal. Não passa pela cabeça de ninguém negar que as produções literárias e filosóficas sejam a obra de seu autor. Ocorre apenas que elas têm sua lógica própria e não são criações arbitrárias. Há uma coerência interna de um sistema conceitual, bem como de um conjunto de seres vivos em uma obra literária. Esta coerência faz com que eles constituam totalidades cujas partes podem ser compreendidas uma a partir da outra, e sobretudo a partir da estrutura do conjunto. Assim, por um lado, quanto maior for a obra, mais ela é pessoal, pois só uma individualidade excepcionalmente rica e poderosa pode pensar ou viver até as últimas consequências
uma visão do mundo que, além do mais, está ainda em curso de se constituir e que se explicitou muito pouco na consciência do grupo social. Mas, por outro lado, quanto mais for a obra expressão de um pensador ou de um escritor de gênio, mais ela se compreende por si mesma, sem que o historiador tenha necessidade de recorrer à biografia ou às intenções de seu criador. A mais poderosa personalidade é aquela que se identifica melhor com a vida do espírito, isto é, com as forças essenciais da consciência social no que ela tem de ativo e criador. Pelo contrário, é quando se trata de compreender e de explicar as inconsequências e as fraquezas de uma obra que se é mais frequentemente obrigado a recorrer à individualidade do escritor e às circunstâncias exteriores de sua vida. Assim, toda uma série de jogos alegóricos de Goethe, sem grande valor literário, e mesmo algumas partes mais fracas do segundo Fausto, se explicam por suas obrigações mundanas na corte de Weimar. Mas é quando Goethe não se encontra em sua própria altitude que o ministro de Weimar se faz sentir em sua obra. Portanto, longe de opor indivíduo e sociedade, valores espirituais e vida social, a realidade é exatamente oposta. É em suas mais altas formas, quando a vida social atinge seu máximo de intensidade e de forças criadoras, quando o indivíduo atinge o cume do gênio criador, que uma e outro se confundem, e isto tanto no domínio literário como no filosófico, religioso ou político. Como separar Racine ou Pascal de Port-Royal, Manzer da Guerra Camponesa, Lutero da Reforma dos Príncipes, Napoleão do Império e da luta entre a Revolução Francesa e o Ancien Régime? Pelo contrário, é em suas formas inferiores, quando a comunidade se torna coletividade, quando o fervor se converte em instituição, quando o indivíduo se empobrece e se singulariza, que a oposição se aprofunda. Mas nestes casos, na história da criação literária, surgem cada vez mais escritos que podem ainda interessar imensamente aos eruditos, mas cada vez menos a história filosófica da literatura. 4. Antes de deixar o indivíduo e suas relações com a obra, falemos ainda de um mal-entendido menos perigoso, talvez por causa de seu caráter evidente, mas infelizmente não menos difundido. A luta política cotidiana, a necessidade de combater os adversários com todas as armas, conduzem muito frequentemente à afirmação de uma unidade necessária entre a obra e a ação do indivíduo, quando são julgadas do ponto de vista de sua eficácia social objetiva. Se um escritor tem uma atividade política reacionária, sua obra também será necessariamente reacionária. E se sua obra é reacionária, então toda sua atividade deve se tornar suspeita. Se Marot é, hoje, reacionário, seus romances sempre o foram, sendo dado o conteúdo dos escritos de certos escritores, desconfiar-se-á de sua atividade em todos os planos. O materialismo dialético, sem dúvida, afirma a unidade da consciência e da ação, desde o nível mais elementar da percepção. Vide as teses de Marx sobre Feuerbach, até as formas mais complexas do pensamento teórico. Na psicologia moderna, Jean Piaget chamará isto de caráter operatório do pensamento. Ademais, seria difícil, atualmente, duvidar de que exista, no plano individual, não somente uma ação da consciência sobre o comportamento, como ainda uma ação inversa do comportamento sobre a vida intelectual e afetiva, influência sublinhada, outrossim, por um certo número de pensadores alheios ao materialismo dialético, desde Pascal, Reza e Tu crerás, até a teoria periférica das emoções de James e Lang e as pesquisas de Jean Piaget. Do mesmo modo, parece-nos certo que, no nível do grupo social, existe sempre uma íntima interpenetração entre pensamento e ação que atuam necessariamente um sobre o outro. Toda obra importante, toda corrente filosófica ou artística possui uma eficácia e exerce uma influência sobre o comportamento dos membros do grupo e, inversamente, a maneira de viver e de agir das diferentes classes sociais em dada época determina, em grande medida, a sua vida intelectual e artística.
Estas duas constatações, entretanto, de modo algum implicam na de uma unidade entre a função objetiva do comportamento individual de um escritor e a eficácia objetiva de sua obra filosófica ou literária, se bem que esta unidade possa existir e se bem que ela seja para o indivíduo um ideal a alcançar, a única possibilidade de realizar uma vida íntegra e completa. Para o grupo, é sempre verdadeiro o fato de que o pensamento e a ação agem necessariamente um sobre o outro e se mantêm em certos limites bastante próximos. Não se pode imaginar uma sociedade composta unicamente de pensadores ou de homens de ação. O indivíduo, entretanto, pode se especializar e preencher sua existência com o que não é, para o grupo, senão uma parte da vida social. Eis porque existem frequentemente indivíduos que são unicamente pensadores, artistas ou homens de ação. Por outro lado, como já dissemos, pode ocorrer, em casos, sem dúvida muito raros, uma ruptura entre o pensamento consciente e a atividade social do escritor, por um lado, e a significação e a eficácia objetiva de suas obras, por outro. Nada menos trágico, pelo menos aparentemente, do que a vida de Kant ou de Racine. Nada mais alheio à visão operária do mundo do que a pintura de Picasso, que é membro do Partido Comunista. Sem dúvida, é provável que a atividade social e política favoreça a compreensão dos pontos de vista que ela implica objetivamente, bem como é um fato que os elementos essenciais do pensamento dialético se encontram nas obras dos grandes militantes revolucionários que eram Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo. Mas, por um lado, não se trata aí, senão de uma probabilidade frequentemente confirmada, mas que não é geral e, sobretudo, que não é necessária. E, por outro lado, parece-nos possível que a ação cotidiana, com toda a riqueza e a complexidade que ela implica, seja, em alguns casos, desfavorável ao esquematismo conceitual e abstrato que toda sistematização filosófica supõe. Talvez seja esta a razão do caráter parcial ou fragmentário que apresenta, malgrado, a potência criadora e a profunda cultura de seus autores, os escritos filosóficos de Marx e os cadernos sobre a dialética de Lenin. A situação é, talvez, diversa para o artista, cuja criação no plano sensível poderia ser beneficiada pelo contato imediato e intenso com a realidade que confere a ação. Pode-se citar, entretanto, também aqui exemplos que provam, pelo menos, a possibilidade de ocorrer o contrário. A grande obra camponesa do conde Tolstói, na primeira parte de sua vida, ou a Poesia da Revolta de Baudelaire. É preciso ainda acrescentar que a própria obra é, para o artista e, sobretudo, para o pensador, não apenas uma ação, mas ainda a mais eficaz das ações que lhe são acessíveis. Acrescentemos também que, em certas épocas, como a que vivemos, pode ocorrer que as condições concretas da luta de classes não sejam favoráveis à expressão da arte proletária e da filosofia marxista. Esta última observação nos conduz a um outro problema próximo, aquele do criador arregimentado e do livre atirador. Cada uma destas duas situações revela-se, em diferentes épocas históricas, como a mais favorável à criação literária e filosófica. Já dissemos que a arte expressa uma maneira de sentir e de ver o universo. Em épocas de grande entusiasmo coletivo, quando existe uma unidade orgânica e viva entre os organismos e as classes sociais que eles representam, o artista pode expressar, no quadro destes organismos, uma visão que reflita a classe e a mentalidade coletiva. Mas nas épocas de estagnação ou de recuo, quando o organismo se torna, em certa medida, uma organização burocrática e autônoma, quando suas relações com a classe social não se efetuam senão através de todo um conjunto de complexas mediações, a criação literária se torna difícil e, frequentemente, é o livre atirador, o escritor independente, quem pode, muito melhor do que o escritor arregimentado, encontrar o caminho do pensamento coletivo. Nas grandes épocas do pensamento cristão, foi a Igreja que construiu as catedrais. Nas épocas de declínio, devemos nos voltar para as heresias se quisermos escutar a voz do Espírito.
O problema é análogo para os filósofos, pois se, em primeira instância, pode parecer que a sistematização conceitual não tenha necessidade de contato imediato com a realidade e possa continuar a se efetuar no interior da organização, mesmo quando esta perdeu mais ou menos o contato real e vivo com a massa dos fiéis, não há, na realidade, pensamento filosófico e sistematização conceitual, senão quando elas abraçam uma totalidade, tanto espacial quanto temporal. Ora, toda organização burocrática está muito próxima ao cotidiano, a perspectiva muito imediata para poder se conciliar com a visão de conjunto que um pensamento verdadeiramente filosófico supõe. Portanto, à medida em que a comunidade é institucionalizada e substituída pela coletividade, há um afastamento entre os organismos, igrejas, partidos, etc., e a criação espiritual, afastamento que não quer dizer antagonismo, pois frequentemente uns e outros se reencontram no conjunto da perspectiva histórica. Em todo caso, se é explicável nestes períodos a desconfiança das igrejas e das instituições para com os heréticos e os livres atiradores, se é fato que ela é tanto maior quanto mais reflete o caráter agudo dos antagonismos e da crise das instituições, isto de modo algum significa que a ortodoxia textual ou a participação no organismo mais importante de uma classe social em um dado momento seja uma condição necessária e menos ainda suficiente para a justeza de um pensamento ou para o valor estético de uma obra literária. Para não citar senão um exemplo evidente por causa dos séculos que nos separam dele, foi no momento em que divergiram de Port-Royal que Racine e Pascal elaboraram a mais alta expressão filosófica e literária deste grupo e da classe social que expressavam. 5. Um dos mais discutidos problemas na literatura estética é o da arte pela arte e da literatura engajada. Parece-nos que, também aqui, a tarefa mais urgente consiste em formular claramente as teses do materialismo dialético, já que, muito frequentemente, seus críticos acreditam ser os defensores dos, abre aspas, verdadeiros valores estéticos, fecha aspas, mas, muito frequentemente, também seus partidários, consciente ou inconscientemente, exigem do pensador e do artista que se submetam de perto às necessidades e às sinuosidades da ação cotidiana, que as absolutizem, transformando assim sua filosofia e sua arte em simples atividades de propaganda. Ora, ambas as posições são radicalmente falsas e não constituem, senão, as duas faces opostas de uma mesma moeda, pois todas as duas implicam um erro absolutamente contrário a toda estética dialética, a separação da forma e do conteúdo. Na realidade, primeiro, não é verdade que a arte resida em uma forma independente do conteúdo ou que possa perder seu rigor e sua pureza ao se aproximar muito da vida real e das lutas sociais. Mas, segundo, também não é verdade que se possa julgar o valor de uma obra literária por seu conteúdo em nome de certas doutrinas ou de certas normas conceituais. O artista não copia a realidade nem ensina verdades. Ele cria seres e coisas que constituem um universo mais ou menos vasto e unificado. Este universo, evidentemente, deve ter uma certa coerência e uma certa lógica interna, e é visto de uma certa perspectiva. Ele pode ser fantástico como o dos contos, todavia, uma vez admitidos certos postulados, tem suas leis estritas que decidem se um ser pode ou não viver nele. Hamlet ou Fedra seriam impossíveis em um conto de fadas. A própria arte naturalista não copia a realidade, mas cria seres vivos em um universo semelhante ao da nossa vida cotidiana. Quanto à perspectiva na qual o artista escreve sua obra, ela é determinada por sua visão do mundo, e na medida em que for aristocrática, burguesa ou proletária, sua arte será aristocrática, burguesa ou proletária. Mas isso de nenhum modo implica, antes exclui, qualquer intenção conceitual de ensinar ou de fazer propaganda, pois a intenção conceitual destrói o caráter vivo e real
dos seres e das coisas, transforma-os em abstrações, e o que poderia ser um bom artigo de jornal, um excelente tratado de teologia, ou mesmo um bom ensaio filosófico, torna-se necessariamente má pintura ou má literatura. A arte proletária, por exemplo, é a que vê suas criações com os olhos de um operário revolucionário e não aquela que quer provar a justeza da doutrina socialista ou comunista. A arte burguesa, por sua vez, é a que cria um mundo que possui um determinado aspecto, uma determinada estrutura, e não aquela que se propõe defender a ordem social existente. O jovem Lukács assim expressava este problema, abre aspas, a mesma dualidade separa as formas de expressão. Aqui, a oposição é aquela entre a imagem e a significação. Uma cria imagens, a outra significações. Para uma, não existem senão coisas, para a outra, somente suas relações, somente conceitos e valores. A poesia não conhece nada que esteja além das coisas. Para ela, cada coisa é séria, única e incomparável. Eis porque também não conhece problemas. Não se colocam problemas às coisas, mas tão somente às suas relações. Fecha aspas. Assistíamos a uma conferência do mesmo George Lukács sobre Tolstói, que ele caracterizava como escritor camponês, quando um ouvinte protestou veemente contra esta caracterização de um autor cujos personagens são, sobretudo, aristocratas, burgueses e funcionários. Lukács lhe respondeu, corretamente, que ele não sabia ler, pois não sentira o camponês invisível que existe por trás do conde Tolstói e que dirige sua pena quando imagina e descreve todos estes personagens que pertencem às classes dominantes. Esta concepção da arte implica a importância do conteúdo. A arte cria seres concretos e reais no interior de seu universo, e o valor artístico de uma obra se julga de acordo com a riqueza e com a unidade do universo que ela cria e com o fato de ter ela encontrado a forma que melhor convém à criação e à expressão deste universo. Eis porque podem existir autênticas obras de arte, como os poemas de Rilke, que expressam visões do mundo místicas e reacionárias. E eis porque as grandes obras de arte podem manter eternamente o seu valor. Elas terão apenas uma eficácia maior ou menor e serão mais ou menos lidas e amadas, de acordo com as épocas e com as classes sociais. A situação é mais complexa quando se trata de sistemas de pensamento filosóficos. Obras conceituais podem e devem ser julgadas no plano do conceito, o que quer dizer no plano da verdade, mas expressões conceituais, ao mesmo tempo, das diferentes visões do mundo, falsas filosofias podem manter por longo tempo um certo valor devido à sua coerência interna e ao fato de que representam, de uma maneira consequente, um certo modo de pensar e de sentir a vida e o universo, e por isso mesmo um dos aspectos essenciais da realidade humana. 6. E agora, para concluir estas observações, cujo caráter introdutório e parcial conhecemos melhor do que ninguém, gostaríamos de dizer ainda algumas palavras sobre o problema mais importante da estética, o do gênio. Problema que não se trata, naturalmente, de esgotar ou de limitar nos quadros estreitos de uma definição abstrata e escolástica. Entre todos os fenômenos que constituem a vida do espírito, o gênio é, indubitavelmente, o mais complexo, e se ele compõe um grande talento, uma imensa paciência e uma enorme força de trabalho, ele se compõe também de muitos outros elementos que jamais se chegará, talvez, a analisar inteiramente. Mas deve-se sublinhar que se trata de um problema objetivo da história e da crítica literária, que o historiador e o crítico não podem afastar e que devem se esforçar para esclarecer, mesmo que eles sintam que, por enquanto, não chegarão a este esclarecimento, senão de uma maneira muito limitada. Enquanto se espera, ter-se-ia dificuldade em reunir todas as opiniões, ainda que fosse apenas sobre a maneira de o formular. Confundimos, muito frequentemente, a realidade objetiva do gênio literário com a maior ou menor simpatia que experimentamos
pela obra deste ou daquele escritor. Ora, qualquer um tem o direito de preferir Byron a Shakespeare, Novalis a Goethe ou os romances de aventura aos melhores poemas líricos. Esta não é uma razão para erigir semelhante preferência em julgamento estético de valor universal. Todavia, tal fato coloca em evidência a principal das dificuldades. Para estudar um fenômeno, deve-se ou possuir uma definição provisória e buscar os fatos que lhe correspondam, podendo-se modificá-la ou precisá-la em seguida através do estudo mesmo destes fatos, ou então, a partir de um certo número de fatos e buscar a sua definição, podendo-se em seguida incluir na esfera desta definição outros fatos que não se tinha percebido no início. No caso do gênio, entretanto, a dificuldade reside em que não existe acordo, mesmo mais ou menos unânime, nem sobre os fatos, nem sobre a definição. Partiremos, portanto, em nossas reflexões, de alguns nomes da literatura moderna sobre os quais o acordo parece, malgrado tudo, mais ou menos estabelecido: Dante, Cervantes, Shakespeare e Goethe. Antes de abordar a discussão propriamente dita, gostaríamos de aflorar brevemente duas questões preliminares. A. Definimos a obra de arte como um universo de coisas de coisas e de seres concretos, visto através de uma certa perspectiva, e mencionamos a coerência interna e a unidade da forma e do conteúdo como suas duas outras características principais. Ora, há, evidentemente, artistas, por exemplo, Baudelaire, Rimbaud, Rilke, que criam um tal mundo pela primeira vez, isto é, que expressam pela primeira vez no plano sensível uma certa maneira de ver e de sentir o universo. Isto lhes confere não somente uma originalidade excepcional, mas ainda uma influência privilegiada sobre a evolução do pensamento e da sensibilidade. Sua obra torna-se um dos elementos importantes na formação do homem culto, sendo esta a razão por que frequentemente se fala a respeito deles, de gênio. Ora, nestes casos, não mais se trata de um julgamento subjetivo, mas de uma realidade objetiva, sendo inútil encetar uma discussão puramente terminológica. Apenas o sentido que, então, se empresta à palavra gênio parece-nos essencialmente diferente daquela que ela possui quando se fala de Dante, de Shakespeare ou de Goethe, e por isso acreditamos que os estetas só teriam a lucrar não empregando o mesmo termo para designar as duas coisas. B. Seria falso estabelecer dois casos abstratos e radicalmente separados. Por um lado, Dante, Cervantes, Shakespeare e Goethe, os escritores de gênio, e por outro, todo o resto, que não seria. Na realidade, não se pode compreender o gênio senão enquanto limite para o qual tende e do qual se aproxima mais ou menos toda uma série de grandes escritores. É evidente que, ao lado dos quatro nomes já mencionados, outros como Rabelais, Racine, Balzac, Tolstói, Hölderlin, etc., dificilmente poderiam ser excluídos. Dito isto, parece-nos que fazem parte da estrutura da obra dos escritores dos quais partimos dois elementos que interessam à sociologia do espírito e que são os únicos dos quais gostaríamos de falar aqui. Suas obras refletem a passagem de uma época para outra, um mundo no qual a universalidade dos antigos valores desapareceu e onde outros valores novos estão em curso de nascimento. E, se buscarmos a significação dessas obras, veremos que buscam reencontrar, aceitando e assimilando os novos valores, a universalidade perdida com a ruína do mundo antigo. Sem dúvida, eles são progressistas, mas no sentido próprio e dialético da palavra, pois, na luta entre o passado que desaparece e o futuro que nasce, não se contentam em estar do lado das novas forças, mas buscam enquadrá-las em um conjunto humano, cósmico e histórico. Através do homem novo, eles encontram o homem do qual este homem novo não é senão um aspecto, através do homem, a história e o universo. Há, sem dúvida, um homem novo na obra de Corneille, de Schiller, de Petrarca
de Dostoiévski, mas se pensarmos em Molière, Balzac, Tolstói, veremos que há neles um mundo social, uma comédia ou uma tragédia humana. E se nos dirigirmos a Cervantes, Dante, Shakespeare ou Goethe, veremos que há aí a síntese dos dois, um homem e um universo. Isto implica, indubitavelmente, entre outras coisas, em uma síntese do passado e do futuro, do antigo e do novo, mas uma síntese que não é um compromisso cauteloso ou reacionário, mas, pelo contrário, uma retomada dos valores humanos e reais do passado na perspectiva das novas forças que criam o futuro. Retomada que só ela permite o reencontro da totalidade, que é o valor essencial de toda a autêntica vida do espírito. 2. Há ainda, entretanto, uma outra característica que nos parece comum aos escritores de que falamos. Cada escritor expressa, efetivamente, em sua obra, sua maneira de ver, de sentir e de imaginar o mundo. Ora, de acordo com seu temperamento e a sua personalidade, este mundo pode ser sentido de uma maneira mais ou menos imediata, ou, ao contrário, mais ou menos refletida pela consciência e pelo pensamento conceitual. No primeiro caso, o perigo é se chegar a uma obra parcial e de valor puramente subjetivo. No segundo, o de se permanecer no plano conceitual e abstrato. É óbvio que todos os grandes escritores conseguem evitar ambos estes perigos, mas o escritor de gênio parece-nos ser aquele que consegue realizar a síntese, aquele cuja obra é, ao mesmo tempo, a mais imediata e a mais refletida, dado que sua sensibilidade coincide com o conjunto do processo e da evolução histórica. Aquele que, para falar de seus problemas mais concretos e mais imediatos, coloca implicitamente os problemas mais gerais de sua época e de sua civilização, e para quem, inversamente, todos os problemas essenciais de seu tempo não são coisas sabidas, convicções, mas realidades que se exprimem de uma maneira imediata e viva em seus sentimentos e em suas intuições. Poder-se-ia retomar aqui, dando-lhe uma significação positiva, o velho termo filosófico de microcosmos, do mesmo modo como a filosofia da natureza admitia que era suficiente estudar o homem para conhecer as leis do universo e inversamente estudar a natureza e o céu para conhecer o homem e seu destino, diremos que o escritor de gênio é aquele que não necessita expressar mais do que suas intuições e seus sentimentos para dizer ao mesmo tempo o que é essencial à sua época e às transformações que ela sofreu. É isto que faz a grandeza dos Dante, Cervantes, Shakespeare e Goethe, bem como, em certa medida, a dos Montaigne, Rabelais, Racine, Molière, Balzac e muitos outros. No fundo, isto significa simplesmente que um escritor de gênio é aquele cuja sensibilidade é a mais vasta, a mais rica e a mais universalmente humana. Resta-nos sublinhar duas conclusões que decorrem desta análise. Se, como dissemos, uma obra literária pode ser reacionária sem perder por isto seu valor estético e mesmo humano, o gênio, ao invés, é sempre progressista, pois só a perspectiva da classe ascendente pode assegurar, em uma determinada época, através de todas as ideologias e dos perigos de erros, o mais vasto conhecimento e a mais rica sensibilidade. Poder-se-ia talvez acrescentar que as épocas de crise e de profunda transformação social são particularmente favoráveis ao nascimento das grandes obras da arte e da literatura, por causa da multiplicidade de problemas e de experiências que trazem aos homens e da grande ampliação do horizonte afetivo e intelectual que provocam. Esta análise permite-nos também compreender a insuficiência da maior parte dos estudos críticos que têm por objeto a obra dos autores de que falamos. É que elas partem, na maioria das vezes, da biografia individual do autor, de sua pessoa, de sua individualidade, ou então se dirigem unicamente para a obra em si mesma, para seu conteúdo intelectual ou para sua forma estética. Ora, cada um destes métodos, tomado isoladamente, é insuficiente. Partir da biografia do autor é correto,
pois se compreende melhor, com frequência, as obras verdadeiramente grandes através da experiência que as fez nascer. Mas esquece-se muito frequentemente que a sensibilidade de Shakespeare ou de Goethe não é a de todo mundo, e que não se pode compreender o amor de Goethe por Frederica ou de Dante por Beatriz, se é que ela realmente existiu, através do amor, sem dúvida sincero e profundo, que tal crítico literário ou ensaísta experimenta por sua amante ou por sua mulher. Goethe é Goethe porque, em seus sentimentos, se reflete e se exprime o mundo. Eis porque a maior parte dos críticos que empregavam este método consegue ser compreendida e aprovada pelos leitores que têm uma sensibilidade análoga, mas permanece muito distante das obras de que pretendia falar. Quanto à análise do conteúdo intelectual e ideológico da obra, independentemente do que contém como experiência direta e pessoal, ela se arrisca a deformar seu objeto e a transformar em pensamento conceitual o que é, na realidade, dado imediato, concreto e vivo. E isto na suposição de que o crítico consiga explicitar um conteúdo, o que nem sempre ocorre, do qual, na maioria das vezes, o próprio poeta não está inteiramente consciente. Inútil acrescentar, por fim, que as análises puramente estéticas são insuficientes, já que é impossível julgar uma forma fora do conteúdo afetivo e intuitivo que ela expressa. Compreende-se quais são os perigos, mas também em que pode consistir a superioridade das análises materialistas e dialéticas. A explicação sociológica é um dos mais importantes elementos da análise de uma obra de arte e, na medida em que o materialismo dialético permite compreender melhor o conjunto dos processos históricos e sociais de uma época, permite também explicitar mais facilmente as relações entre estes processos e as obras de arte que sofreram sua influência. Mas a análise sociológica não esgota a obra de arte e, por vezes, não chega nem mesmo a tocá-la. Ela não constitui senão um primeiro passo indispensável no caminho que conduz a isto. O essencial é reencontrar o caminho pelo qual a realidade histórica e social se expressou, através da sensibilidade individual do criador, na obra literária ou artística que se vai estudar. Sem dúvida, é impossível compreender o Faust ou Pandora sem levar em conta a Revolução Francesa ou Napoleão. Mas quando se tiver revelado a relação que une estas obras aos eventos históricos que lhe eram contemporâneos, caberá ainda perguntar como estes eventos se mesclaram na consciência de Goethe e suas experiências individuais a fim de atingirem as obras-primas que ele escreveu para expressá-los. Ora, é óbvio que diante desta tarefa, as dificuldades quase não são menores para o crítico materialista do que para o crítico idealista, e isto tanto mais quanto a atenção que o primeiro dispensa à parte sociológica de seu trabalho o leva muito frequentemente a subestimar tais dificuldades. Todavia, também aqui, ele dispõe quase sempre de uma superioridade que não se deve negligenciar, pois, na medida em que ele mesmo está engajado na luta e em que participa ativamente dos processos históricos, é, em menor proporção e de acordo com o seu estofo, naturalmente, o continuador e o herdeiro da obra dos grandes gênios literários e artísticos da história e as ressonâncias com os que os processos sociais têm sobre o seu próprio pensamento e sua própria sensibilidade, criam-lhe as condições mais favoráveis para compreender as de Dante, de Shakespeare ou de Goethe. Mas esta não é senão uma possibilidade que está longe de ser sempre realizada e que, sobretudo, jamais deve fazer esquecer ao crítico ou ao historiador materialista da literatura as dificuldades e a complexidade de sua tarefa. Estas poucas observações nos parecem úteis para indicar tanto o plano no qual deve ser conduzida uma discussão sobre a verdade ou o erro das teses do materialismo dialético em história da literatura e da arte, como a direção na qual deveriam se encaminhar os estudos positivos dos fatos concretos.